Mesmo em pé, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 25. Nós vamos ler o capítulo 25, versículo 3. Primeiro Samuel, capítulo 25. A partir do verso 3 diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Ela era sensata e formosa, porém, o Nabal era duro e maligno em todo o seu tratamento. Ele era da casa de Calebe. Vou repetir esta leitura. Vocês podiam ler comigo? Vamos juntos? Vamos lá. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Ele era da casa de Calebe. Agora, lá no capítulo 25, no verso 36, vai nos dizer assim: voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, Abigail, sua mulher, lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Foi o Senhor quem o feriu. Ó Pai, nós entregamos neste momento a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, eu reconheço as minhas limitações, mas estou aqui com a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor toma a minha vida em Tuas mãos. Toma o ouvido, a mente e o coração de cada irmão aqui. Decodifica, Senhor, cada palavra no coração de cada irmão. E abençoa, para que a palavra do Senhor encontre lugar em cada vida, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Esta é a noite da ceia do Senhor, primeiro dia do mês de fevereiro. Nós vamos estar daqui a pouco participando da mesa do Senhor. Nós vamos estar juntos, pegando do pão e também do cálice. E nesse tempo da mesa do Senhor, nós vamos olhar para trás e reconhecer que a nossa salvação, ela aconteceu na pessoa bendita do Senhor Jesus. O seu sacrifício na cruz do Calvário foi completo, não deixou nenhuma brecha, ele cumpriu todas as exigências da lei. Então aqui nesta noite nós vamos participar da ceia do Senhor. E quando nós olhamos para um texto como esse aqui, sabe, meus irmãos, nós percebemos que trata-se absolutamente de um homem que eu diria assim, esse tem pedigree. Ele era da descendência de Calebe. Calebe foi um homem que teve um histórico de fé extraordinário.
Caleb andou com Deus, perseverou no caminho do Senhor. Caleb foi um homem que fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele serviu a Moisés, ele serviu a Josué. E agora o Caleb, o homem que vence desafios. Um homem que vence e ultrapassa as barreiras e as suas próprias limitações. Esse Caleb tem uma história muito linda. Mais de 45 anos de perseverança, Deus agora entrega uma terra desafiadora na mão dele. Mas, queridos irmãos, a descendência de Caleb, possuidora das terras, possuidora das fortalezas, possuidora da herança, nem sempre fez aquilo que Caleb fez diante do Senhor. O Nabal era descendente de Caleb. O Nabal deveria ser um homem com os mesmos princípios de Caleb. E, no entanto, esse texto do capítulo 25 de 1 Samuel nos diz que esse homem não fez nada do que Caleb fez. E eu trouxe aqui nesta noite uma palavra de alerta para o nosso coração. Uma palavra de alerta para a nossa vida. Os perigos de nós nos tornarmos um homem como Nabal. O Nabal deveria ser tudo ao contrário do que esse texto diz. Se você pegar todo o capítulo, você vai perceber que o Nabal era arrogante, era soberbo, era violento, era abusivo, era agressivo. O Nabal era um camarada que tinha comportamentos ruins. Ninguém gostava de ficar perto dele. Ele era um camarada que usufruía das oportunidades, mas não dava glória a Deus por nada, por nenhuma delas. Era um camarada extremamente perverso. Era o nome desse homem. Mas a Bíblia vai dizer que a sua mulher era uma mulher piedosa. Era uma mulher digna de ser espelhada. Era uma mulher digna de ser acompanhada. Era uma mulher que dava bons exemplos. Era uma mulher piedosa. Então, queridos irmãos, a Bíblia mostra que esse moço era parente de Caleb. Era da descendência de Caleb. Então a Bíblia não esconde os erros dos homens, porque Deus na verdade quer nos livrar de repeti-los. Nabal tinha bens, tinha posição, tinha prosperidade, mas não tinha sabedoria e nem temor do Senhor. Esse homem nos mostra que é possível termos sucesso exterior, mas temos um fracasso espiritual interior. Nabal não é apenas um personagem antigo, mas ele é um alerta para todo o coração endurecido. Eu não sei como está o seu coração aqui nesta noite, mas olha, eu gostaria de que seu coração estivesse aqui hoje quebrantado diante do Todo-Poderoso. Então, meus queridos, o que nós aprendemos com o Nabal? Nós aprendemos que é uma dureza de coração, embora uma prosperidade, mas sem temor. O Nabal era muito rico, era bem sucedido, era respeitado socialmente, mas também era duro, era insensato, era espiritualmente cego. Tira um tempinho, faz a leitura de todo o texto, quando puder. E você vai perceber que prosperidade sem temor, ela produz soberba. A Bíblia diz que a pessoa que é soberba, o Senhor o joga por terra.
A pessoa que se sente grande, se sente dominadora, se sente na frente de todo mundo, para frente, Deus consegue abatê-la. Um homem endurecido como o coração de Faraó, Deus o abateu. Deus abateu tantos outros como Saul e como Nabal. Então, meus queridos irmãos, o Nabal era um camarada que deveria ser muito agradecido. O Davi estava ali nas redondezas da sua fazenda. Davi estava com seus 400 valentes. Ele dormia nas cabanas que eles levantavam ou debaixo das árvores. Mas ali não entrava nenhum bandido, nenhum ladrão, porque Davi protegia todas as fazendas ao seu redor, onde eles estavam. E agora o Davi pede para que Nabal mande um pouco de comida para ele. Vai lá, peça para o dono daquela fazenda, diga para ele que nós estamos protegendo a fazenda dele contra os assaltantes, contra os roubadores. E diga para ele que nós gostaríamos que ele nos mandasse um pouco de passas, um pouco de comida. E aí, esse Nabal manda uma mensagem atrevida para Davi. Ele manda uma palavra chamando Davi de um palavrão. Fala para esses vagabundos, para eles arrumar o que fazer. Fica aí perambulando em volta da nossa fazenda, saiam dali. Fala para esses bandidos, para esses vagabundos sumirem. Então ele manda uma palavra de afronta para Davi. A ira de Davi se acende e ele toma iniciativa de ir lá matar o Nabal. Quando Abigail fica sabendo dos intentos de Davi, ela junta lá os seus cavalos, os jumentos, e põe muita comida neles, põe passas, põe muita uva, põe muito alimento, muito pão, e ela leva aquela abundância de alimento, e se dobra diante de Davi e diz: "Oh, meu senhor, por favor, não faça nada, meu marido é ignorante mesmo. Eu passo muita dificuldade com esse homem. Eu não queria, mas eu estou aqui, eu sou submissa a ele. Mas eu estou aqui com alimento. Eu estou aqui para suprir essa necessidade de todos os seus valentes." Então, naquele momento, aquela mulher apazigua o coração de Davi. Ele alimenta os seus valentes, os seus guerreiros. E aquela mulher volta em paz, e o marido é protegido por aquela mulher. Olha, gente, o que uma mulher não pode fazer? Uma mulher sábia, ela consegue ser aliviadora de tensões dentro do lar. Uma mulher sábia, ela consegue segurar uma palavra e talvez, quem sabe, vindo uma tempestade, ela consegue apaziguar a tempestade. Uma mulher sábia, pacificadora, ela consegue ainda proteger a vida do marido. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que tanto o marido quanto a mulher estão vivendo mais se gladiando entre si. Estão parecendo uma arena onde um e o outro está se batendo um contra o outro. Os filhos se tornam como para-raios, levando toda a pancada que acontece entre o marido e a mulher, entre o casal. Então esse homem, esse Nabal, ele era soberbo, ele era um camarada metido à valentia. Meus queridos irmãos, olha, esse homem poderia ter aberto o coração, poderia ter abençoado a Davi. Esse homem, ele tem um coração endurecido. E a pessoa, quando tem o coração endurecido, ela passa a confundir bênção com mérito próprio. Meus queridos irmãos, nós somos o que somos, é por causa da graça de Deus. Nós temos o que temos, é por causa do favor divino.
Nós, como quarta igreja presbiteriana renovada, não somos melhores do que a primeira IPR, do que a segunda IPR, do que a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª, a 13ª, e daqui uns tempos a 14ª, a 15ª, a 16ª, a 17ª. Nós não somos melhores do que a Igreja Batista El Shaddai, do que a Igreja Presbiteriana do Brasil, do que a Igreja Batista tradicional. Nós não somos melhores do que a Assembleia de Deus, Assembleia Madureira, Assembleia Missão, Casa da Bênção, Casa Divina, Casa do Poder, Casa da Unção. Nós não somos melhores do que igreja nenhuma. Tudo que somos, nós somos por causa da graça de Deus. É Deus quem tem feito o melhor pela nossa vida, e nós não podemos nos ensoberbecer e nos engrandecer, porque o nosso Deus é que é o dono de todas as coisas. Esse homem, o Nabal, ele nos mostra que determinadas atitudes não devem condizer com o comportamento do cristão. Palavras geram destruição, palavras insensatas geram destruição. O que esse homem responde para Davi? Ele dá uma resposta de desprezo. Quem é Davi? Suas palavras revelam orgulho. Lá no verso 10 e 11 do capítulo 25, quem é Davi? Eu não tenho satisfação de dar para esse João ninguém, esse Davi ninguém. Ele falta discernimento espiritual. Meus queridos irmãos, quantas pessoas estão estraçalhando as suas famílias por causa de uma palavra dura, desmedida, uma palavra aonde você, a pessoa que está do seu lado, não merecia tê-la ouvido. A língua de um coração endurecido. Ah, meus irmãos, essa língua de um coração endurecido, ela pode trazer prejuízos enormes. Ela provoca guerras desnecessárias. O Nabal quase leva a sua casa à destruição por causa das palavras ditas sem sabedoria. Eu sempre digo que o mundo espiritual é regido por palavras. Se você diz que a pessoa não vale nada, aquilo vai introjetar na mente dela, vai entrar no sangue dela, e vai começar a fazer parte do cotidiano dela. Meu pai disse que eu não presto, minha mãe disse que eu não valho de nada, os meus irmãos dizem que eu não presto, as pessoas da escola dizem que eu não valho de nada, os professores dizem que eu não sou nada. E aí isto vai virando uma situação complicada na vida daquela pessoa. Meus queridos irmãos, quem não domina a língua ainda não amadureceu. Jesus disse que as nossas palavras revelam o que está no nosso coração. Em Cristo Jesus nós somos chamados para pronunciar vida e não morte. Nós fomos chamados para dizer para esta pessoa que ela pode estar no pecado, mas que Jesus é vida, que tira ela desses delitos e pecados e dá para ela uma nova vida em Cristo. Nós somos chamados para profetizar para a pessoa que está próximo de nós, que ela pode ser diferente. Mas em último lugar, esse texto vai nos mostrar um homem insensível espiritualmente falando. E uma pessoa, quando ela é insensível na sua vida espiritual, ela pode levar pessoas à ruína. O Nabal ignora o perigo. Ele vive como se nada estivesse acontecendo. Ele permanece insensível. Ele continua insensível até o fim. Mas sabe, meus irmãos, a atitude de Abigail acalmou o coração de Davi.
E agora aquela mulher volta para casa. O Nabal continuou fazendo as suas festas. Ele continuou fazendo as suas orgias. O Nabal continuou com a sua bebedeira. Ele continuou no seu pecado. Mas quando passou aquele tempo, aquele período da sua embriaguez, a sua mulher foi até ele e disse: olha, você só não morreu há uns dias atrás, porque eu tive que levar comida para o pessoal que está protegendo as nossas cercanias. Meus irmãos, tem muita gente cuidando de nós. Tem uma equipe pastoral, tem um conselho da igreja cuidando de nós. Tem intercessores nesta igreja o tempo todo cuidando de nós. Tem pessoas cuidando da sua família, investindo tempo, oração, e envolvidos para que tudo ao seu redor esteja indo de bom para melhor. Mas aquele homem foi um coração duro. Na verdade, Deus livrou Davi de derramar o sangue daquele homem, porque na descendência daquele homem tinha uma pessoa que andou retamente com Deus, que foi o Calebe. Então o próprio Deus decidiu pôr a mão na vida de Nabal. Quando venceu os 10 dias, passou o tempo da ressaca, das bebidas que ele, e das festanças que ele fez. Ao 10º dia, Deus deu um infarto, um ataque fulminante. Diz o texto aqui, foi Deus quem o matou. Deus faz coisas que nós não imaginamos. A gente acha que Deus não pode fazer, Deus pode. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Deus pode fazer o que Ele deseja fazer. Ele é Deus. Ele não precisa do meu aleluia aqui para Ele continuar sendo Deus. Ele não precisa do louvor de ninguém aqui para Ele continuar sendo Deus. Ele continua unido, Pai, Filho e Espírito Santo, unido um no outro. Ele não depende de nenhum de nós, mas é por causa da nossa necessidade, é por causa do que nós precisamos. Esse Deus entrou de forma redentiva na nossa história. É por isso que eu trago uma boa notícia para você aqui hoje. E trago também uma notícia não muito boa. A não muito boa é que tudo que você fizer às escondidas dos homens, você esconde das pessoas, mas nunca vai esconder do Eterno. Qualquer um de nós pode entrar numa rede social e ficar lá flertando com o pecado. A esposa não está vendo, o marido não está vendo, o pai não, ou o filho não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo aonde colocamos os nossos olhos. Deus está vendo aonde nós colocamos os nossos pés. Nós sempre dizemos para os homens da igreja que todos os homens precisam andar em unidade, em comunhão, porque um homem sozinho vira presa fácil de Satanás. Tome cuidado quando você estiver sozinho. Ninguém está te vendo, mas Deus está te enxergando. Deus viu esse homem, e Deus tomou uma decisão: esse camarada vai ser extirpado da terra. Ele poderia viver mais, mas vai viver menos. Mas a boa notícia que eu trago para você também, do jeito que Deus viu o sofrimento e a dor de Davi, e Deus levantou Abigail para ir ao encontro dele, e resolver e apaziguar aquela situação pelos seus valentes.
Deus está aqui também vendo a dor da sua alma e vendo a dor do seu coração, e Ele já tomou providência do céu para dar um ponto final nessa situação, para a glória do nome dEle. Se você crê nisto, levanta sua mão comigo e diga bem forte: eu creio, Senhor. Então eu creio que Deus já tomou providências favoráveis por você. Então, não tenha o seu coração insensível. Não seja um coração fechado. Nós somos uma igreja missionária. A nossa visão, ela não é uma visão aqui somente para dentro da igreja. Aqui é uma visão de edificação. Para fora é uma visão de evangelização. Nós temos que o tempo todo pensar como Deus pensa. Nós temos que o tempo todo enxergar como Deus enxerga. Deus neste exato momento está enxergando aqueles pastores que estão em desespero no campo missionário. Deus está enxergando aquela família que está dizendo: Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho como sair desta situação, mas Deus está enxergando e Ele está soprando no seu ouvido para você ser uma bênção lá a pedido dEle. E muitas vezes você fecha os ouvidos. Nós não podemos tapar os ouvidos para o que Deus está nos convocando. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Quem crê que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus para a nossa vida, dá um amém bem forte. O Senhor então é quem diz Isaías. O profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando Deus fala assim: eu quero te enviar, e você diz: envia o outro, menos eu. Eu quero te enviar para abençoar. Senhor, põe outro, menos eu. Ah, Senhor, eu tenho a língua travada. E Deus disse para Moisés: quem criou a boca, quem criou a língua, fui eu. Fica tranquilo, se você se acha incapaz, eu vou pôr alguém do seu lado. Então eu estou aqui para dizer para vocês que o Deus que nós servimos, Ele viu a falha de Nabal, mas Ele também viu a dor de Davi. E Ele está aqui nesta noite para também alimentar o seu coração e dizer que aqueles que estão te atacando, uma hora vai cessar o ataque, porque Deus vai colocar mais ânimo na sua vida do que a dor que permanece, que veio daquela pessoa. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: a partir de hoje, fala bem forte: eu decido ser uma bênção de Deus na sua vida. Quem endurece o coração perde a capacidade de discernir o agir de Deus. Nabal teve a chance de ouvir a voz de Deus por meio de Abigail. Mulheres, seja o instrumento de Deus na vida do seu marido. Seja uma bênção para a vida do seu esposo. Tem mulher que prefere se acomodar com o marido do jeito que está. Ela poderia dizer: meu bem, vamos para a igreja, vamos ser mais presente nos cultos, vamos pegar seu violão lá e vamos para a classe Ágape tocar lá com o pessoal, fazer o louvor. Vamos pegar o violão e vamos para a sala classe Ruth, classe Esther, classe Noemi, classe Lídia, Nova Aliança. Vamos fazer alguma coisa para Deus ser glorificado através da nossa vida. E a gente fica o tempo todo procrastinando, dizendo: não, faz depois, outro dia, outra hora. Meus queridos irmãos, Deus usou Abigail, mas a voz dela não chegou no tempo certo. Quando chegou, já estava no ponto final.
Ela falou, mas já estava no script de Deus. E o Nabal, uns poucos dias, foi sepultado. Deus nos chamou, meus irmãos, para nós sermos vozes proféticas de Deus aqui nesse mundo. E se as pessoas não ouvirem a mensagem que Deus colocar em nossos lábios, Deus vai dar um ponto final com elas. Não se assustem. Eu não digo esta frase e não gosto dela. Deus tarda, mas não falha. Não é nada disso. Deus nunca tarda. É um erro quando se diz por aí, né, pastor Alírio? Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Ele faz tudo na hora certa. Deus nunca tardou com Faraó. Deus não tardou com José. O Faraó levou o chumbo de Deus até virar cinza. Viu a mão de Deus, viu a escuridão, viu os piolhos, viu as rãs, viu todo tipo de maldição no seu reinado, até ele virar nada. O José viu todo o processo da cisterna, do sofrimento, mas no final, o José se torna o segundo maior homem de todo o império do Egito. Eu estou aqui para dizer para você uma palavra de vitória aqui nesta noite. O nosso Deus, Ele tem as rédeas do universo nas suas mãos. Não é Alexandre de Moraes, nenhum outro juiz do Supremo, não é o presidente do país, não é o Donald Trump, não é nenhum outro francês, nenhum outro europeu. Quem é que tem a chave do universo nas mãos? É o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Se Ele decidir te abençoar, a bênção virá, aleluia, aleluia. Então levanta a sua voz, se é para Ele, dá glória a Deus, aplauda bem forte a Ele e o glorifica com todas as suas forças. Vamos ficar em pé. O perigo não é errar, o perigo é endurecer. Abra sua mão comigo aqui agora. Se você tiver coragem, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, livra-me de um coração duro como o de Nabal. Livra-me, Senhor, do orgulho, da insensibilidade e do endurecimento. Dá-me, Senhor, um coração ensinável, um coração humilde, um coração temente. Meu Deus, faz de mim uma pessoa da qual os outros possam glorificar o nome de Jesus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Abraham Lincoln disse uma frase que marca muito a minha vida. Ele disse o seguinte: de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler o seu testemunho, vai ler a sua vida. De cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler você. Quem você quer ser na sua vida? Você quer ser como um Nabal? Um coração impiedoso? Um coração perverso? Arrogante? Quem disse que o fato de na sua casa vocês serem crentes, os seus pais serem crentes, vai tornar você o crente tal como eles são?
você tem que ser um testemunho muito fiel a Deus para a sua família, seguindo os seus passos. Então eu quero finalizar aqui, convidando você para que seja uma bênção nas mãos de Deus. Seja uma pessoa que antes de humilhar alguém, antes de maltratar alguém, antes de lançar uma maldição contra alguém, põe um zíper na sua boca, faz a unção da água. Na hora que alguém atiçar sua ira, pega o copo d'água assim, ó. A pessoa falou, levou 15 segundos falando, mas você de fato estava sob a unção da água. Mais uma vez para você lembrar. Vai falando, você põe um gole d'água na boca. Passou 10 segundos. Deu tempo da pessoa falar tudo, para você não vomitar nela coisa alguma. O seu silêncio traz a ação de Deus. Êxodo 14, verso 13: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ei, meu irmão, minha irmã, olha para quem está do seu lado aí, dá um tapinha na mão dela aí, e diga para essa pessoa assim, ó: o Senhor... Oh, gente, mais forte: o Senhor pelejará pela sua vida, e você descansará. É isso aí. Vem para cá, pastor Alírio, deixa eu orar aqui, consagrando os elementos da ceia do Senhor. O apelo vai ficar de você com Deus. Deixa Deus falar o seu coração. Não perca a oportunidade de colocar em ordem. Confessa para o Senhor. Joga toda a mágoa. A gente vê um camarada igual esse aqui, pastor Alírio. O Nabal, ele era amargurado demais. Pensa num camarada que já saía dando patada em todo mundo. É isso mesmo que a gente fala, dar patada? Casca grossa? Pelinha, que mais? Hã? Casca de bala? Ferradura nova? É mais ou menos assim, não é? Ei, você quer que as pessoas te tratem bem? Quem aqui quer que os outros tratem elas bem? Diga: eu quero. Então trata eles também bem. Trata bem, trata mal não. Então, pastor Alírio, você vai orar. Amém. Abra suas mãos assim. Receba esta oração agora, no precioso nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Ó Pai, uma noite tão especial que o Senhor nos proporciona, uma noite de gratidão, de alegria, em que nós celebramos a morte, a vida, a ressurreição do Senhor na cruz do Calvário. E se nós estamos aqui, não é por causa da nossa justiça, mas é por causa da justiça do Senhor. E nós queremos, ó Deus, consagrar esses elementos diante de Ti. Este pão, este suco de uva que representam o Teu corpo e o Teu sangue, é o sangue da nova aliança que foi vestido na cruz do Calvário em memória de cada um de nós. Este sangue que trouxe salvação, esse sangue que nos traz vida, este sangue que nos traz santificação, e este sangue, meu Deus, que vai trazer vida eterna. Nós os consagramos em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém e graças a Deus.